volta com o terceiro bloco do programa Imóveis Grandes Ideias. Essa semana, recebendo Elisete Soares, corretora, está falando alguns detalhes de contratos, de locação e de venda. Elisete, antes da gente terminar o segundo bloco, você estava falando um pouquinho para a gente aqui da questão de, por exemplo, eu alugo um imóvel, eu sou o proprietário, aluguei meu imóvel e quando eu recebo ele de volta, vamos colocar assim, ele está com algum... quebraram alguma coisa, estragaram alguma coisa, que você falou que já houve esse caso. Isso daí não pode estar no contrato para ter uma segurança para o proprietário? Olha, Gabriel, aí é o seguinte, realmente você está abordando um assunto que esse é o papel da imobiliária, né? Digamos assim, a pessoa acha que a imobiliária milagre a gente não vai fazer, sim. tá? Mas nós nos cercamos de problemas que a gente já conhece. Sim, experiência, né? São experiências, então se sabe onde ir, né? Então, por exemplo, o contrato ele tem que estar bem feito, bem qualificado, com as pessoas que está dentro do imóvel, porque se você precisar acionar, entrar com uma ação de despejo, você tem que ter o nome das pessoas, que é tudo mais. Então, documentação, tudo em dia, aquela coisa toda. Qualificar, tudo bem. Depois vem uma outra questão, que é o caso da vistoria. Certo. Tá? Porque a vistoria, ela é feita de acordo ao estado que se encontra o imóvel. Ela é feita antes da pessoa entrar e após? Antes de entrar. Certo. Depois que já confeccionou o contrato, já está tudo certinho, aí vai. Porque, de repente, o proprietário, nesse inteirinho que você está alugando, ele faz algumas alterações, então você deixa para o final, né? Certo. Depois que o contrato já está no curso da confecção, na fase de reconhecimento de firma, então nós acionamos o vistoriador. Então ele vai, tira as fotos, né? Isso é muito importante, né? Um trabalho da imobiliária que é feito. Essa questão de fotografar todo o imóvel e levantar todas as questões do imóvel mesmo na hora de alugar, né? Porque segurança tanto para o proprietário como para quem está alugando, de ninguém tentar enganar ninguém, né? E o estado que se encontra, né? Até mesmo assim, com relação à pintura, né, tem que ser colocado. É porque tudo isso já está acordado, né? Ele vai ter que estar entregando o imóvel conforme... Ele tem que entregar igual ele pegou ou melhor. Certo. Nunca pior. Certo. Tá? Certo. Isso daí a gente costuma falar. Agora, a partir do momento... Agora, esse detalhe da vistoria, muito importante, é você colocar a cor da pintura. Porque, olha, já aconteceu, isso não aconteceu comigo, tá? Foi imobiliária mesmo. Eu já estou imaginando aqui. E houve uma demanda, e depois que eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei bem esperta, né? Certo. Com relação à cor. Então, uma demanda de briga, tal. E a pessoa pinta, não vai pintar, tá, tudo bem, resolveu, a justiça, vamos supor, a pessoa teve que pintar. Conclusão, pintou de preto a casa. Perdeu na justiça, isso daí já não tem, gostou. Essa história aí já tem acho que uns 10 anos que eu ouvi. Ela pintou, né? Mas... Já imaginou? Imagina. Não, isso pra mim, falei, nossa, é importante, porque hoje pra mim, uma das primeiras coisas que eu coloco é a cor, sabe? Levo lá o catálogo de cores, vamos lá, entendeu? Coloca a cor. Uma coisa que na entrevista da semana passada... Porque pega a nota, né? Sim, com certeza. Uma coisa que na semana passada o advogado Dr. Rui levantou é a questão do contrato ser detalhado, e é isso que você está comprovando aqui, né? Detalhar não precisa ser complicado, mas sim detalhado, né? Essa questão da cor é uma questão que às vezes a pessoa nem imagina. Aí, por uma questão de briga, a pessoa pode fazer uma coisa dessa, pintar a casa de preto, que vai complicar a vida do proprietário de um jeito. É uma coisa assim que às vezes a gente passa despercebido. Mas você já imaginou? Às vezes uma questão, você acaba, né, até esse serve de alerta para muita gente. Sim, sim. Agora, com relação ao andamento, depois que você entra no imóvel, você tem lá uma semana para você fazer uma contra-vistoria. Por quê? Porque quando você está dentro do imóvel, você pode ver se a lâmpada está funcionando direito, se a água, a torneira tá... Isso o locatário? O locatário. Legal. Porque assim, ele vai ajustar, complementar aquela vistoria. Legal. Tá? A partir daí, ele não tem direito de reclamar mais. Entendi. Então seria a primeira vistoria, o proprietário faz antes do locatário entrar. O locatário entrou, ele tem direito a 10 dias, é isso? Uma semana. Uma semana para fazer essa outra vistoria, para a segurança dele também. A segurança dele e até da própria imobiliária, né? Certo. É um detalhe importante, Elisete. Normalmente as pessoas acho que também não têm muito esse conhecimento, né? Porque até então ele vai ter a cópia dele e mais aquilo que ele vai acrescentar. Certo. Ele pode assinar tranquilamente. Se ele discordar de alguma coisa, ele pode fazer a contra-vistoria dele. Legal, né? legal. Porque aí nós ficamos documentados, entendeu? Isso daí tem data, tem reconhecimento de firma. Porque essa é fácil você manipular um papel. Claro. Então reconhece a firma, deixa tudo bonitinho, está assinado por mim, que eu sou procuradora. Né? Então, na hora que desocupou,
Então vamos lá. Sabe, eu acho que nunca é demais, né? Fazer Sim, as coisas... sim. Bom, Fazer tudo certo, quando né? chegou durante o contrato, no percurso do contrato, o que ocorre? Pode acontecer, por exemplo, essas chuvas que deu, telhados, entendeu? Quebrar alguma coisa, tem né, coisas também. que não é culpa do proprietário, não é culpa dele, tá? É da natureza. Certo. Então tem algumas reformas, algumas coisas que eu costumo falar assim, poxa, às vezes uma torneirinha, Coisas do dia a dia, né? eu não tenho nem cara para chegar no proprietário e reclamar isso Pedir aí. pra ele Então a arrumar, gente né? faz uma análise. Por exemplo, você vai lá pagar o aluguel, tá? Isso daí eu já faço questão que seja por escrito. Porque esse negócio de falar, as palavras ficam no ar, né? Infelizmente, hoje em dia não dá pra confiar em Exatamente. palavra, Você vai né? pagar, você tem algum probleminha. Que tanto você, inquilino, é meu cliente, como o proprietário é meu cliente. Claro. Tá? Então eu estou no meio dos dois. Então o que ocorre? Eu não estou ali toda hora. O funcionário, você pode alegar alguma coisa, o funcionário esquece. Tá? E mesmo assim, a gente fazendo tudo isso, às vezes gera Ainda- alguns convitinhos, né? Você sabe que nada é perfeito, né? É. Então, mas isso daí já me assegura um pouco. Então, na hora que você vai pagar, você tem lá algumas coisas que andou ocorrendo no imóvel, que você viu que... Então, você faz por escrito para mim. Você pode encaminhar por e-mail, aquela Claro. coisa toda. Aí eu já deixo junto com o repasse do cliente. Quando o cliente vem receber, ele já se torna ciente da situação do imóvel. Eu já fiz a minha parte, eu já te comuniquei. Porque precisa até mesmo você como proprietário, para você saber como está o andamento do teu imóvel. Claro. O que está ocorrendo lá? Porque vamos supor, uma umidade, tá? Que isso é causado por um problema de telha. Aquilo vai deteriorando o imóvel. Sim. Se o inquilino que está Prejudica lá depois deixa num passar próximo aluguel, numa despercebido, mora ali 5 anos, uma coisa que hoje você vai, às vezes vai arrumar, fica bem mais simples, daqui 5 anos complicou muito mais, pode complicar a estrutura do com imóvel, certeza. né? Então, São essas- situações que eu vejo que a gente tem que resolver logo de imediato, né? Essas questões, então, Elisete, o melhor caminho, o pessoal lá de casa, por exemplo, quem é locatário, viu um problema, na hora de acertar o aluguel com a imobiliária, já levanta esse problema e já fala com o proprietário, né? Os três já Faz por conversam. escrito. Certo, então Envia faz por o e-mail, eu levantamento. deixo na hora para mim. Aí depois, na hora de fazer o repasse, o proprietário também, isso evita de esquecimento, né? O proprietário também torna ciente, aí fica assim, fica documentado. Se Aí ele vai vai ser arrumar acordado como ou que vai não. ser, né, entre as partes. Isso. Como Vamos que vai supor ser que o arrumado. proprietário não arrume, vai. Certo. Fique lá, esqueceu, passou batido, ele achou que aquilo ali não convém. Ele não é obrigado a fazer. Certo. E amanhã depois, esse cliente continua a reclamação. Então, quer dizer, aí eu vou até a pasta, verifico, vejo se o funcionário deu essa assistência, tanto para um como para o outro, faço um estudo, tá? E aí eu vejo se dá procedimento à reclamação ou não, Entendi. tá? Tem casos que não é necessário. Então, você tem que Como você falou, né? saber... Às vezes são coisas tão simples, né? E tem que- casos que você tem que correr, né? Certo. Agora, pode ocorrer também do proprietário, às vezes, vamos supor, é uma questão de nós não passarmos essa informação, aí ele pode procurar, às vezes vamos supor, questão de PROCON, essa coisa toda. Entendi. Aí não é o proprietário que vai, sou eu, entendeu? Certo, entendi. Porque Aí eu não tenho que foi fazer, repassado pro proprietário. exatamente, eu tenho que fazer minha defesa. Entendi. Então, quer dizer, se ele chegar e buscar o PROCON, vai reclamar, eu já tenho a minha defesa, está aqui. Eu já fiz a minha parte, a minha obrigação. E querendo ou não, Elisete, acaba sendo uma segurança mais para o proprietário também, né? Com que certeza, ele acaba é tendo aquilo que eu essa te questão. falei. A importância de contratar uma imobiliária, né? Exatamente, ele acompanha, né? Agora é o seguinte, então as vantagens da imobiliária, voltando um pouquinho, então tem essa parte de contrato, quem nós vamos colocar lá, vistoria, assegurar o imóvel. Depois disso, o andamento dos pagamentos, né? Elisete, vou te interromper novamente. Vamos falar desse assunto, então, no quarto bloco, para fechar o programa, dessa questão da importância de ter uma imobiliária junto, né, com o proprietário e com o locatário. Certo. É rapidinho, já estamos de volta com o programa Imóveis Grandes Ideias.